Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode mudar o jeito como a gente enxerga o planeta. A noção de que a própria natureza pode ter direitos legais, assim como as pessoas. Vamos entender como é que essa ideia já está virando realidade. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece até coisa de ficção científica. Uma abelha pode ter direitos? Um inseto pode, perante a lei, ser considerado um sujeito de direito? A resposta, eu garanto, vai surpreender. E a resposta é um sonoro sim. Lá na Amazônia peruana, um marco histórico foi criado. E é por aí que a nossa análise de hoje começa. Então vamos entender o que aconteceu. Pela primeira vez na história, a justiça reconheceu os direitos de um inseto, a abelha sem ferrão. Tá, mas o que esses direitos significam na prática? Bom, dentro da reserva da biosfera Aviver Ivraim, que é uma área protegida pela Unesco, essas abelhas nativas agora têm a garantia legal de existir, de viver num ambiente limpo e de manter suas populações saudáveis. Isso quer dizer, por exemplo, que o uso de agrotóxicos naquela área está proibido. É uma proteção para valer, muito concreta, para um animal que é responsável por polinizar mais de 80% da floresta amazônica. E a importância disso é gigante. O Earth Law Center, que é uma organização super importante nesse processo, classifica essa decisão como um avanço revolucionário. Não é só uma lei local, sabe? É um sinal para o mundo todo de uma nova maneira de pensar a proteção do meio ambiente. Agora, a história dessa abelha peruana não é um caso isolado, não. Ela faz parte de um movimento global que está crescendo e que é fascinante, conhecido como direitos da natureza. Vamos ver como isso está se espalhando. E olha só, a abelha sem ferrão se junta a uma lista bem impressionante. O Lago Titicaca, também no Peru. Rios super importantes, como o Atrato na Colômbia e o Biobío no Chile. E até as tartarugas marinhas no Panamá. A natureza está literalmente ganhando voz nos tribunais. E não para por aí. Em casos específicos, países inteiros estão adotando essa filosofia no nível mais alto. O Equador e a Bolívia, por exemplo, reconhecem os direitos da natureza em suas próprias constituições, e vários estados no México já têm leis nesse sentido. É uma mudança de paradigma legal que está se consolidando de verdade. Então, a pergunta é: de onde vem essa ideia? Porque por trás dessas leis tem uma mudança filosófica muito profunda. Vamos explorar isso com o trabalho do botânico italiano Stefano Mancuso e a sua ideia de uma nação das plantas. O Mancuso convida a gente a olhar para aquela foto famosa, a Earthrise, sabe? A Terra vista da Lua. Ele diz que as três cores que definem o nosso planeta, o verde, o branco e o azul, só existem por causa das plantas. Sem elas, a Terra seria só uma rocha sem vida, tipo Marte ou Vênus. E para a gente ter uma noção do tamanho disso, pensa nesse número. Existem mais de 3 trilhões de árvores na Terra. O Mancuso descreve as árvores como a nação mais populosa, importante e vasta do planeta. A gente vive no mundo delas e não o contrário. E essa citação dele é um verdadeiro soco no estômago do nosso ego, né? O Mancuso lembra a gente que estamos aqui a um piscar de olhos na história da vida e que talvez a nossa relação com o planeta precise de uma boa dose de humildade. Não somos donos, somos inquilinos. Essa mudança de perspectiva não é só filosófica, não. Ela também se apoia em descobertas científicas que desafiam nossas definições mais básicas, a começar pela própria ideia de inteligência. E aí vem a pergunta que não quer calar, certo? Falar em nação das plantas é poético, mas elas podem realmente pensar? A ciência tem uma resposta cada vez mais interessante para isso. Para responder, a gente precisa primeiro redefinir o que é inteligência. Se a gente for na raiz da palavra, lá no latim intelligere, vemos que ela significa escolher ou discernir. Não tem a ver com ter um cérebro, mas sim com a capacidade de fazer escolhas. É como diz o ecologista Fábio Scarano, essa capacidade não é exclusiva dos humanos ou dos animais. Tudo que é vivo, de uma bactéria a uma árvore, faz escolhas para sobreviver e se adaptar ao ambiente. Vamos pegar um exemplo bem prático. A planta dormideira, aquela que se fecha quando a gente toca nela. Aquilo não é um reflexo mecânico. É uma escolha, um mecanismo de inteligência para se defender. A planta recebe um estímulo, processa a informação e decide reagir para se proteger. É a inteligência, como a gente acabou de definir, em ação, sem precisar de cérebro nenhum. Ok, vamos juntar todas as peças agora. A gente viu um caso legal no Peru,
um movimento global, uma filosofia desafiadora e uma reavaliação científica. O que tudo isso significa no fim das contas? Então, a gente vê como tudo se amarra. O reconhecimento dos direitos de uma abelha não é algo aleatório. É a ponta de um iceberg, um movimento legal global que é alimentado por uma nova filosofia que nos vê como inquilinos e não donos do planeta. E tudo isso apoiado por uma ciência que está redefinindo a própria inteligência da vida ao nosso redor. E assim, a gente chega à pergunta fundamental: o que mudaria se a natureza pudesse se defender? Se um rio, uma floresta ou uma espécie pudesse processar quem os destrói? A ideia de dar direitos à natureza é sobre isso. É um conceito poderoso que, como a gente viu, já está se tornando realidade. Obrigado por acompanhar essa análise.